Olá, espero que todos estejam bem. Já tem um tempinho que estamos fora da sala de aula, né? Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde com relação ao isolamento social, que nesse momento é muito importante. Então, como uma forma de se adequar a esse momento, nós estaremos fazendo, né, algumas aulas gravadas até que esse período de quarentena passe e consiga-se estar em sala de aula novamente. Então, nessa primeira aula gravada, né, dando continuidade ao que a gente vinha vendo já em relação à saúde do idoso, nós vamos falar sobre algumas complicações, né, algumas morbidades, doenças neurológicas que podem afetar o cliente idoso, né, que é comum de acontecer em clientes idosos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre as morbidades neurológicas. Então, antes da gente começar a falar propriamente sobre as patologias, é importante nós fazermos uma revisão rápida sobre o sistema neurológico. Então, nós sabemos que o nosso sistema neurológico é ligado, né? É basicamente o nosso sistema nervoso, né? O nosso sistema nervoso central, periférico, autônomo. Então, nesse sistema nervoso, nós temos a presença dos neurônios, né, que é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, que é responsável pela comunicação rápida, né, pelo leva e traz de informações dependendo do estímulo que nós recebemos. Então, o neurônio, né, que compõe, né, esse sistema nervoso, ele se divide em três partes: o corpo celular, os dendritos e o axônio. Então, o corpo celular é a parte central, né, o centro metabólico onde vai ser feita a síntese proteica neural. Os dendritos são como se fossem essas ramificações curtas, né, que são ramificações mielinizadas, e é através desses dendritos que é feito o recebimento dos estímulos quando ocorre a sinapse. E tem também os axônios. Os axônios que são como se fosse essa caudazinha, né? São terminais que se originam no corpo celular, né? Ou no dendrito do neurônio. Então, os axônios são quem geram e conduzem o potencial de ação do neurônio. Então, nós temos neurônios do tipo sensitivo, motor e interneurônio. Os neurônios sensitivos são eles que fazem a condução das informações da periferia para o sistema nervoso central. Então, aquele estímulo que é recebido, né, na periferia, ele é levado até o sistema nervoso central por esse tipo de neurônio. Então, por isso que ele recebe o nome de aferente. O neurônio motor, ele conduz a informação do sistema nervoso central para a periferia. Então, ele vai fazer o processo inverso do neurônio sensitivo. Então, por isso ele é chamado de eferente. E o interneurônio é aquele que vai conectar um neurônio ao outro, né? Sendo que ele é encontrado no sistema nervoso central. Falando um pouquinho sobre as funções do sistema nervoso, né? Então, nós temos o sistema nervoso, ele tem a função sensitiva, né, onde você tem os nervos sensitivos que captam as informações do meio interno para o externo do corpo e conduz ao sistema nervoso central. Tem a função integradora, né, porque ele traz a informação que chega por meio dos neurônios aferentes, ela é processada e interpretada no sistema nervoso, e também tem a função motora, porque depois que essa informação ela é processada, né, essa informação ela é levada do sistema nervoso central em direção ao músculo e às glândulas do corpo, que é o que vão causar a reação. Então, por exemplo, se eu faço
produzo um estímulo, né? Pego uma caneta e jogo para alguém. Essa pessoa ela vai receber, vai captar essa informação de que ela tem que pegar essa caneta, né? Que não pode deixá-la cair. Essa informação ela é conduzida até o sistema nervoso central. Então, lá, né, no sistema nervoso, ele é processado, interpretado e depois ele é devolvido em forma de ação através dos músculos e para as glândulas do corpo, que é aquilo que vai me dar a reatividade, né, a ação de pegar a caneta. Isso tudo acontece por meio das sinapses, né? Então, as sinapses, elas são realizadas pelos pontos de contato entre os neurônios. E participam dessa sinapse vários tipos de neurotransmissores, né? Epinefrina, serotonina, endorfina, dependendo do estímulo que nós estamos recebendo naquele momento. Falando um pouquinho sobre as fibras nervosas, né? As fibras nervosas, né, os axônios, eles são envolvidos por bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? É o envoltório lipídico proteico que vai fazer o isolamento elétrico, né, desse axônio. No axônio também eu tenho fibras nervosas mielínicas e fibras nervosas amielínicas. Então, as fibras nervosas mielínicas são justamente as fibras que são envolvidas pela bainha de mielina. Já as fibras nervosas amielínicas, elas têm a ausência da mielina, que é esse envoltório lipídico que causa o isolamento elétrico. Então, no sistema nervoso periférico, esse sistema nervoso ele é formado pelas células de Schwann, que são células gliais que produzem a mielina que vão envolver o axônio. Então, você tem presença de bainha mielínica. O sistema nervoso central é formado por outro tipo de células gliais, que são os oligodendrócitos, que é responsável também por essa formação e por essa manutenção da bainha de mielina dos axônios. O nosso sistema nervoso ele é formado também por nervos, né? Vocês devem lembrar bem disso. Então, nós temos os nervos espinhais cranianos, né? Os nervos espinhais e o tronco do nervo espinhal. Né? Então, os nervos espinhais cranianos são aqueles nervos, né, que ficam ali na saída do tronco encefálico, né, na medula espinhal e dos gânglios sensitivos, né? Então, aí nessa saída do tronco cerebral, as fibras nervosas motoras, elas vão se reunir em forma de feixe, que vão ficar sendo responsáveis, né, pelo recebimento desses estímulos. Os nervos espinhais, eles ficam unidos em uma raiz ventral e em uma raiz dorsal. Então, a raiz ventral ela vai ser motora e a raiz dorsal ela vai ser sensorial. O tronco do nervo espinhal ele é funcionalmente misto e deixa o canal vertebral pelo forame intervertebral. Então, existe um ramo dorsal e um ramo ventral. O ramo dorsal ele vai inervar a parte posterior, né, a parte dorsal do tronco, a nuca e a região occipital da cabeça. Então, vai inervar a pele e os músculos que fazem parte dessa região dorsal. Já o ramo ventral vai fazer a inervação da pele, da musculatura, né, dos ossos, vasos e membros da região anterolateral do pescoço e do tronco. Então, vai pegar a parte anterior, né, da cervical, vai pegar a parte anterolateral, né, a parte lateral também. Só lembrando que nós temos vários pares de nervo,
né? E cada par de nervo, ele tem um tipo, né, e uma função. Então, por exemplo, o nervo olfatório é do tipo sensorial e a função dele está relacionada ao olfato. O nervo facial, por exemplo, é um nervo misto, então ele tem tanto função sensorial como função motora e fica responsável pelo sentido do paladar, o movimento dos músculos e das glândulas salivares. Então, cada nervo, né, cada par de nervo desse vai ter uma função específica, né, e aí eu estou colocando essa imagem só para a gente dar uma relembrada na função de cada um desses pares de nervos. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem função de regulação das atividades corporais, das funções motoras, das funções sensoriais, das funções autonômicas, cognitivas, comportamentais, e ele é formado, né, ele é dividido em sistema nervoso central, periférico e o sistema nervoso autônomo. Cada um desses sistemas vai ficar responsável por algum tipo de função, né, dessas que a gente falou aí acima. Então, só lembrando que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o encéfalo ele vai se dividir no cérebro, no tronco cerebral e no cerebelo. Já o sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos, pelos gânglios e pelas terminações nervosas. Os nervos eles vão justamente se dividir em nervos cranianos, que estão relacionados ao encéfalo, e nervos espinhais, que estão relacionados à função da medula. Então, quando nós falamos, né, no sistema nervoso, vamos pensar um pouquinho no cérebro, né, que é uma das principais máquinas desse sistema nervoso. E esse cérebro, o nosso cérebro em si, ele é uma estrutura muito sensível. Então, por isso, existem estruturas de proteção, para que esse cérebro, esse encéfalo, ele não fique tão vulnerável. Uma dessas estruturas é a dura mater. Tá? A outra estrutura é a aracnoide e a outra a pia mater. Então, a dura mater é a camada que fica mais externa, faz o revestimento do cérebro e da medula espinhal. Entre a dura mater, que é a camada mais externa, né, e a calota craniana, vai existir um espaço. Esse espaço é chamado de espaço epidural. Já a aracnoide é uma membrana média, né, fica abaixo da dura mater, é uma camada muito fina e ela tem um formato que lembra a teia de aranha, por isso ela recebe esse nome. É nessa membrana que ocorre a produção do líquido cefalorraquidiano. E entre a dura mater e a aracnoide vai ficar um outro espaço, que é o espaço subdural. E logo abaixo, né, dessa aracnoide vem a pia mater, que é a camada de proteção que fica mais interna. Então, ela é a camada que fica mais aderida, né, ali diretamente em contato com o cérebro. Aí, aqui nessa imagem, né, é só para ilustrar a posição, né, das camadas, né, das meninges, em relação ao cérebro, né? Entre o cérebro e a calota craniana. Então, lembrando que o nosso cérebro ele é dividido em várias áreas, né? E cada área dessa fica responsável por uma função. Então, por exemplo, o lobo frontal, ele vai ter ali a área do comportamento, da emoção, né? Se eu pego, por exemplo, a parte occipital,
eu vou ter ali a área da visão. Então, dependendo de onde esse cérebro é lesionado, eu vou ter comprometimento de funções, né? Posso ter comprometimento de função motora, de função sensorial, de linguagem, de audição, posso ter comprometimento de fala, de paladar. Então, vai depender do que está ocasionando a lesão e a extensão dessa lesão. Então, aqui mais uma imagem, né, que mostra algumas das funções, né, do nosso cérebro de acordo com a divisão. Então, nós temos que, quando falamos no cérebro, nós temos que pensar que uma das áreas mais críticas, né, nessa divisão cerebral é o tronco do encéfalo, né, o tronco encefálico. Por quê? Porque ali fica responsável pelas funções vitais do organismo, né? Então, pela consciência, pela respiração, pelo ritmo cardíaco. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que apresentou uma lesão de tronco encefálico, esse indivíduo, a possibilidade de sobrevida desse indivíduo é muito pequena. Lembrando também que nós temos uma circulação cerebral, né? O nosso cérebro, ele precisa, né, receber esse sangue, ele precisa ser oxigenado. Então, essa circulação cerebral, ela recebe 15% do débito cardíaco, que dá mais ou menos em 750 ml por minuto. Então, é uma boa irrigação sanguínea, isso quando não há nenhum tipo de comprometimento. E a drenagem, né, desse sangue no processo da circulação é feita através das veias jugulares. Tá? Então, agora que a gente já fez uma revisãozinha geral, né, sobre o sistema nervoso central, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as patologias. Então, essas patologias, né, que nós vamos ver, o acidente vascular encefálico, as demências, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, são patologias que atingem a esse público idoso que nós estamos estudando nesse momento. Atinge só o idoso? Não necessariamente, mas são doenças que comumente se manifestam com o avançar da idade. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o acidente vascular encefálico, né? Então, o acidente vascular encefálico, ele é causado pela redução súbita da circulação cerebral. Então, normalmente o desenvolvimento dos sinais clínicos, né, dos distúrbios focais, da função cerebral, é muito rápido. Então, os sintomas, eles costumam durar um período igual ou superior a 24 horas. É um distúrbio que tem origem vascular e ele provoca várias alterações, tanto nos planos cognitivo, sensório-motor. Então, vai depender, como a gente falou ainda agora quando mostrou aquela imagem do cérebro, de acordo com a área, né, que vai ser atingida e a extensão da lesão que vai ser causada por esse acidente vascular encefálico. Então, é uma doença que causa déficit neurológico, né, de instalação súbita, tem uma evolução muito rápida, sem outra causa aparente, né, que não vascular, com uma duração maior que 24 horas, ou menor, quando é um agravo, né, quando causa muito comprometimento do encéfalo e que leva, né, o paciente a uma morte mais rápida. Então, falando um pouquinho sobre os aspectos epidemiológicos, né? O acidente vascular encefálico ou cerebral, né? Como também é conhecido, é a segunda maior causa de morte no mundo. Então, em 2012, né? Isso há 8 anos atrás, basicamente, estimava-se que 6,7 milhões de pessoas morreram
em função dessa patologia. Então, se nós considerarmos, né, que nós já estamos aí com pelo menos 7 anos a mais, né, com certeza esse número ele já deve ter aumentado bastante. Então, no Brasil, ele é a primeira causa de morte, seguida do infarto agudo do miocárdio. Então, acomete normalmente as pessoas com uma idade maior, né? Então 37% dos óbitos são ocasionadas em pessoas acima dos 80 anos. A incidência também não é tão diferente em relação a gênero, então basicamente metade dos casos acontecem em homens e a outra metade acontece em mulheres. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2030, o acidente vascular encefálico ele vai continuar sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, com uma estimativa de 2,2% de óbitos por ano. Então, ele apresenta altos índices de morbimortalidade. É uma doença que acomete muitas pessoas. Então, lembrando que é uma doença incapacitante, né? Essa incapacidade que é causada pelo acidente vascular encefálico pode ser tanto provisória como permanente, sendo necessária a intervenção imediata, né? E o rápido reconhecimento do acometimento. Então, quanto antes for diagnosticado, maior a possibilidade de sobrevida e maior a possibilidade de não se ter incapacidade permanente. Então, foi uma das principais causas de óbito por doenças cerebrovasculares em 2013, sendo que foram notificados no Brasil, só no Brasil, mais de 99 mil óbitos no ano de 2013, sendo que o estado do Paraná foi o que apresentou um dos maiores índices, né, com 6.233 mortes. Falando um pouquinho sobre os fatores de risco do acidente vascular encefálico. Então, um dos principais fatores de risco é a aterosclerose cerebral, ou seja, quando você tem o espessamento e o endurecimento das artérias. Um outro fator de risco, né, que é bem conhecido, é a hipertensão arterial. Então, estima-se que a pessoa que tem hipertensão arterial, ela tem a chance até 6 vezes maior de ter um acidente vascular encefálico se comparado a um indivíduo que não tem. Então, metade dos AVCs ocorre hipertenso, né? Lembrando que hoje nós temos uma grande quantidade de população hipertensa, né, no nosso país. Um outro fator de risco é o diabetes mellitus. Por quê? Porque o diabetes mellitus ele é um agravante de um outro fator de risco que é a aterosclerose. Então, o diabetes mellitus ele também deixa o indivíduo suscetível à ocorrência dos infartos cerebrais, né, que são comprometimento de pequenas áreas. Então, esses infartos cerebrais, eles são de 2 a 4 vezes mais comuns em diabéticos do que em não diabéticos. E um outro fator de risco são as doenças cardíacas. 75% dos pacientes que apresentam um acidente vascular cerebral ou encefálico apresentam insuficiência cardíaca com a dilatação de câmara ou fibrilação atrial. Então, os pacientes que têm aterosclerose de coronária, eles apresentam um risco de 2 a 5 vezes maior de ter o acidente vascular encefálico. Então, também é um fator de risco, né, que pode levar aí ao acometimento do paciente pelo acidente vascular encefálico. Então, nós temos como fatores de risco, né, o colesterol alto,
a obesidade, né, um outro fator de risco importante. O uso dos contraceptivos orais, né, principalmente aqueles que têm alto níveis de estrogênio e onde é feita a associação desse tipo de contraceptivo oral com o cigarro. O fumo em si também é um fator de risco. O uso das drogas, né, ilícitas, em especial a cocaína. O consumo de álcool. Então, aqui só nessa imagem de uma forma mais ilustrativa, né, em relação aos fatores de risco. Lembrando que quando a gente fala em colesterol, né, colesterol alto, as dislipidemias em geral, né, também inclui o triglicerídeo, a gente associa muito esse tipo de problema às pessoas que estão acima do peso, né? Então, é uma falsa visão, né? Por quê? Indivíduos que não são obesos também podem ter o índice de colesterol e triglicerídeo alto. Não significa que pelo fato dele ser obeso, ele também não possa ter o acúmulo de gordura no sangue. Então, nós sabemos o quê? Que o acidente vascular encefálico ele pode ser de duas formas, né? Ele pode ser da forma isquêmica e ele pode ser da forma hemorrágica. O AVE isquêmico, ele atinge em maior proporção, né, os indivíduos. Então, corresponde a 80% a 85% dos casos. Você tem a obstrução de um vaso, que dificulta o suprimento do oxigênio para o tecido cerebral, que vai ser um resultado de processo aterosclerótico, né, que a aterosclerose é um fator de risco, ou então pela formação de um êmbolo. O hemorrágico, ele já acontece em uma menor proporção, né? Então atinge aí 15 a 20%, né? Representa 15 a 20% dos casos de acidente vascular encefálico. Então, já o acidente vascular encefálico hemorrágico, ele é causado pelo extravasamento do sangue dentro ou em volta das estruturas do sistema nervoso central. Então, só aqui, né, essa imagem ilustrando, mostrando como é que acontece, né, o acidente vascular isquêmico e o hemorrágico. Então, no isquêmico, você tem um bloqueio do fluxo do sangue por um coágulo, né, pela formação de um coágulo, de um trombo. Isso vai diminuir a passagem, né, o fluxo de sangue para a área cerebral. E se eu não tenho a chegada do sangue, né, eu não tenho a chegada de oxigênio. E isso vai causando a morte do tecido que fica acometido por essa falta de oxigenação e de irrigação sanguínea. Já no acidente vascular hemorrágico, você tem a ruptura de um vaso, né, sanguíneo, e isso vai causar uma hemorragia, vai causar a liberação do sangue, né, para fora das veias, né, cerebrais, das artérias cerebrais, e esse sangue ele vai parar no tecido cerebral. Então, esse aqui é um esquema de representação com relação ao diagnóstico, né, do acidente vascular encefálico. Então, você tem o isquêmico e o hemorrágico, sendo que o isquêmico ele compromete 2/3 da circulação carotídea e 1/3 da circulação vértebro-basilar. No hemorrágico, você pode ter a formação de um hematoma intracerebral ou você pode ter a ocorrência de uma hemorragia subaracnoide, que é ali naquela membrana, numa daquelas membranas de proteção do cérebro, né? Na membrana média. Quando você tem um hematoma intracerebral, você pode ter um hematoma lobar ou então um hematoma profundo.
Falando de forma mais detalhada, né, sobre o acidente vascular hemorrágico. Então, normalmente a hemorragia inicial ela se dá pela ruptura da artéria. Você tem a expansão de um hematoma, né? Então, depois que essa artéria rompe, vai ficar ocorrendo ali o extravasamento de sangue. Então, horas após, vai haver a formação desse hematoma e pode levar ao aumento da pressão intracraniana. Então, o aumento dessa pressão dentro do crânio vai causar alterações na integridade, né, do tecido local e na barreira hematocefálica. Depois da formação, né, desse hematoma, desse processo de inflamação, pode ocorrer o edema cerebral, que pode ser dias após o evento inicial. Então, ele vai ser secundário ao processo inflamatório. Ocorrem alterações fisiopatológicas nas pequenas artérias e nas arteríolas, né, normalmente por efeito da hipertensão arterial sistêmica. Pode haver também como causa a angiopatia mieloide pela idade avançada. Então, essa angiopatia ela vai causar hemorragias lobares, né, diferente das que são produzidas pela hipertensão arterial. Essas que são produzidas pela hipertensão arterial, elas ocorrem normalmente na cápsula interna e externa, né, no tálamo, no tronco cerebral e no cerebelo. Então, costumam acometer áreas bem importantes do cérebro. As causas menos frequentes podem estar relacionadas à má formação arteriovenosa, a aneurismas, a distúrbios de coagulação e ao uso frequente de anticoagulante ou de trombolítico. Pode ser também decorrente de transformações hemorrágicas, de infarto e sangramento de tumor ou pelo abuso de drogas. Só fazer um destaque aí, né, em uma dessas causas de menor frequência, que é o uso crônico dos antiagregantes plaquetários ou dos anticoagulantes, por exemplo, o AS. Por que se diz que ele pode facilitar um acidente vascular cerebral hemorrágico em um paciente que venha sendo medicado preventivamente para evitar um acidente vascular cerebral isquêmico ou um outro fenômeno isquêmico? Porque quando você faz o uso de um anticoagulante, você acaba fazendo para evitar a formação de um trombo, porém você facilita a ocorrência de hemorragia, tá? Porque a função do anticoagulante é justamente evitar a coagulação sanguínea. Então, pode favorecer a ocorrência de hemorragia. Então, algumas causas de hemorragia subaracnoide, né? Você pode ter hemorragia subaracnoide por traumatismo craniano, pela ruptura de um aneurisma sacular. Esse aneurisma sacular, ele é causado... o que acontece? Possa que alguma artéria cerebral, ela apresente fragilidade da parede. Então, conforme o sangue ele vai passando por ali, como a pressão é um pouco alta, ele vai formando como se fosse uma bolsa, né? Vai dilatando aquela área da parede que está fragilizada. E aí forma como se fosse um saquinho, onde vai ficar acumulado ali uma quantidade de sangue. E aí, formando esse aneurisma, né? Quando esse aneurisma rompe, você pode ter uma hemorragia subaracnoide. Você pode ter também hemorragia decorrente de uma anomalia vascular, né, que pode ser uma anomalia, às vezes a pessoa já nasce com ela e nem sabe.
E você pode ter extensão para o espaço subaracnoide de uma hemorragia idiopática. O que é essa hemorragia idiopática? É uma hemorragia sem causa conhecida, né? É uma hemorragia de causa desconhecida, não se sabe ao certo o motivo que leva ao sangramento. Esses aneurismas saculares, né, que a gente falou agora há pouco, elas costumam acontecer principalmente nas bifurcações das artérias intracranianas de médio e de grande calibre. Então, 85% desses aneurismas, eles ocorrem no polígono de Willis, né, que são formados pelas artérias da base do crânio. E 20% são causados por múltiplos aneurismas, que podem ocorrer bilateralmente, né, nos dois lados do cérebro. Então, aqui são algumas imagens, né, de cérebro, né, de encéfalo, onde você tem a presença, por exemplo, na primeira imagem, na segunda imagem à direita, acima, você tem aí, né, uma tomografia de um acidente vascular hemorrágico, onde você tem um rompimento de um aneurisma. Então, na primeira imagem, você tem o aneurisma ainda sem estar rompido, e na segunda, o rompimento do aneurisma. Abaixo, você tem uma imagem, né, de um acidente vascular hemorrágico subagudo hipertensivo. Né? Então, o que acontece? Atingiu a área do ventrículo cerebral. Então, você vê aí que o ventrículo, na imagem, ele está cheio de sangue, né? Representado por essa manchinha branca aí. E aqui na última imagem à direita, né? Você tem aí uma imagem que mostra a hemorragia subaracnoide, com a presença do sangue entre a pia mater e a aracnoide. Então, essa imagem aí é de um cérebro, né, real, onde aconteceu esse tipo de hemorragia. Nós temos também que lembrar que quando eu tenho um acidente vascular encefálico, é muito comum acontecerem as paralisias, né, ou a hemiplegia, né, que é o comprometimento de um dos hemisférios do corpo, de um dos lados do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, vai depender do local, né, do hemisfério cerebral que foi atingido pelo acidente vascular encefálico. Essas paralisias e hemiplegias, né, elas podem acontecer tanto no acidente vascular hemorrágico como no acidente vascular isquêmico. Acidente cerebral isquêmico, desculpem. Sendo que vai depender do hemisfério. A gente tem que lembrar que cada hemisfério cerebral ele vai comandar o lado oposto do corpo. Né? Então, o hemisfério cerebral direito ele vai comandar o lado esquerdo. E o hemisfério cerebral esquerdo vai comandar o lado direito. Por que isso acontece? Porque nós temos, né, o cruzamento dos nervos, né, cranianos na região occipital. Então, o estímulo que é enviado de um lado do cérebro vai para o outro lado do corpo. Então, quando a gente vê, né, um idoso, por exemplo, que está com uma hemiplegia à direita, isso quer dizer o quê? Que a lesão ela foi causada no lado esquerdo do corpo. Assim como quando eu vejo uma hemiplegia à esquerda, eu já deduzo que essa lesão ocorreu no lado direito do corpo. Falando agora mais especificamente sobre o acidente vascular encefálico isquêmico. Esse acidente vascular, esse tipo de acidente vascular cerebral, ele causa a diminuição do fluxo cerebral, né, por obstrução. Então, se o fluxo cerebral ele é diminuído,
eu tenho uma diminuição da oferta de oxigênio e de glicose, né, para essas células cerebrais. Eu tenho uma diminuição do potencial de hidrogênio intracelular. Quando isso acontece, o cérebro ele faz uma resposta inflamatória e isso leva ao edema cerebral, pode levar ao edema cerebral e ao aumento da pressão intracraniana. E pode acontecer também o que a gente chama de área de penumbra, que a gente vai falar mais lá à frente um pouquinho. E quanto maior o tempo de isquemia, maior a possibilidade de déficit permanente. Então, por isso é importante o diagnóstico rápido. Então, ele é causado pela oclusão vascular, né, localizada, que vai levar à interrupção do fornecimento de glicose e oxigênio para o tecido cerebral e vai afetar os processos metabólicos ali daquela região. Ocorre com essa oclusão uma hipoperfusão significativa e a formação da área de penumbra em torno daquela área de infarto. Então, eu posso ter como origem uma trombose, uma embolia cerebral ou uma isquemia de uma determinada área. Então, eu tenho, por exemplo, nesse exemplo aqui, nessa imagem, a formação da zona de penumbra. O que é a zona de penumbra? É a região, né, ali onde tem o comprometimento, vai ficar com um fluxo reduzido, porém não vai ficar com ausência de fluxo. Ainda você mantém ainda um fluxo sanguíneo por um tempo suficiente para manter a viabilidade celular, ou seja, para não ocorrer a morte cerebral. Então, essa zona de penumbra, né, ela é potencialmente reversível. Então, por isso que é importante que as medidas terapêuticas elas sejam tomadas na fase aguda do acidente vascular cerebral isquêmico. Então, essa zona de penumbra, a gente pode dizer que ela antecede, né, aquele momento da morte cerebral. Então, existe um tempinho aí, né, em que pode haver essa reversão, que é esse momento da formação da zona de penumbra. Nessa outra imagem aí, né, está ilustrando como ocorre a obstrução da artéria. Né, nessa imagem aí está aparecendo a formação de um coágulo sanguíneo, e aí esse coágulo sanguíneo ele favorece a diminuição do fluxo, né, de sangue para a região cerebral. Aqui nessa outra imagem nós temos a ilustração de como ocorre um acidente vascular encefálico formado por um trombo ou um êmbolo decorrente de aterosclerose. Então, aí na letra A, a gente viu que na primeira imagem, a formação da placa aterosclerótica, que normalmente essa placa ela se forma na bifurcação arterial. Depois dessa formação dessa placa aterosclerótica, vai se ter uma perda da continuidade da íntima, né, da camada íntima da artéria. Isso vai fazer com que haja agregação plaquetária, né, e de fibrina ali naquela região. Essa agregação plaquetária ela vai formar trombo e a tendência é que o conteúdo dessa placa ele vá aumentando até o momento que ele vai causar a oclusão total da artéria. Então, pode-se ocorrer trombose das grandes artérias e das pequenas artérias. A trombose das grandes artérias está relacionada à doença aterosclerótica. Então, ocorre em 20% dos casos na artéria carótida interna. Pode ocorrer em indivíduos com fatores de risco para aterosclerose,
como a gente falou, quando falou lá sobre os fatores de risco, que é a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, as dislipidemias, que está relacionada a colesterol e triglicerídeo alto, e o tabagismo. Já a trombose das pequenas artérias, você tem pequenos infartos, né, nos hemisférios cerebrais ou no tronco encefálico, causada pela oclusão de uma pequena artéria perfurante. O risco maior, né, de ocorrência dessa trombose de pequenas artérias são nas pessoas portadoras de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Então, ocorre em 25% dos casos. Falando um pouquinho sobre o tipo de acidente vascular cerebral isquêmico. Eu posso ter um acidente vascular cerebral embólico, cardiogênico, que normalmente está relacionado à presença de cardiopatia, de arritmia, que causa uma oclusão vascular súbita por embolia. De todas essas arritmias, né, a mais frequente é a fibrilação atrial, eleva a fibrilação atrial em 20% das ocorrências. O acidente vascular cerebral criptogênico, que é um acidente de etiologia desconhecida, né? Não se sabe ao certo o que causa, mas corresponde a 30% das ocorrências. Então, às vezes, é aquela situação da pessoa que é muito saudável, não tem nenhum tipo de comorbidade associada, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem colesterol alto, não fuma, mas que acaba apresentando um acidente vascular cerebral. E eu posso ter, por exemplo, um acidente vascular cerebral isquêmico por outros mecanismos, como as arterites, né, que são as inflamações das artérias, os estados hipercoaguláveis, né, quando a pessoa ela tem uma predisposição a fazer hipercoagulação, a coagular de forma rápida, ou as trombofilias. E o uso de cocaína também pode levar à ocorrência desse tipo de acidente vascular cerebral. Então, esses outros mecanismos, eles representam 5% das ocorrências. Além do acidente vascular cerebral isquêmico, pode acontecer uma situação que é chamada de ataque isquêmico transitório. Como o nome já fala, ele é transitório, né? Então, ele pode, normalmente os sinais e os sintomas neurológicos, eles aparecem, mas eles somem em 24 horas. Então, está relacionado a déficit neurológico isquêmico. Do ponto de vista prático, é muito difícil diferenciar um acidente vascular encefálico isquêmico de um ataque isquêmico transitório. Por quê? Porque os sinais e os sintomas neurológicos, né, que a pessoa apresenta vão ser muito semelhantes. Então, o diagnóstico do ataque isquêmico transitório, ele é retrospectivo. Então, ele vai ser feito a partir da regressão completa dos sinais e dos sintomas, associando isso também à normalidade do exame de neuroimagem, que pode ser uma tomografia, mas geralmente, né, usa-se a ressonância nuclear magnética. Então, o que vai diferenciar, né, esse ataque isquêmico transitório do acidente vascular cerebral isquêmico vai ser a reversão dos sintomas. Enquanto no acidente vascular cerebral isquêmico esses sintomas eles progridem, no ataque isquêmico transitório esses sintomas eles regridem, né? Então, uma pessoa que tem um ataque isquêmico transitório, ele vai ter mais possibilidade de desenvolver
um acidente vascular cerebral isquêmico. Tá? Então, foi feito um estudo onde eles identificaram que existe 30% de risco da pessoa que teve um ataque isquêmico transitório ter um acidente vascular cerebral isquêmico em um período de 5 anos. Existe um risco de 10 a 20% da pessoa que teve o ataque isquêmico transitório ter um acidente vascular encefálico isquêmico em 90 dias e 50% de chance dela ter um acidente vascular cerebral isquêmico nas primeiras 48 horas. Ou seja, a pessoa que tem um ataque isquêmico transitório, ela está altamente suscetível a ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Os fatores de risco vão ser basicamente os mesmos do acidente vascular cerebral. Tá? Então, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, o fumo, o alcoolismo crônico, as questões hereditárias. Então, é basicamente o mesmo. Essa imagem aqui é só para nós lembrarmos que é importante ficar atento aos sinais e aos sintomas do acidente vascular encefálico. De uma forma geral, independente dele ser isquêmico ou hemorrágico, tá? O paciente vai apresentar, né, esses sinais e esses sintomas. Normalmente a perda da visão, que nem sempre é total, então a imagem, ele não pode ter a perda total da visão, a imagem ela pode ficar distorcida, ou então o indivíduo ele consegue ver o objeto, mas ele não consegue identificar de que se trata aquele objeto. A fraqueza facial, ou seja, tem a dificuldade, por exemplo, de sorrir, que é aquela imagem que nós temos da boca torta, né, onde o canto da boca fica caída, né, tanto do olho como da boca, então fica caída do mesmo lado. A fraqueza nos braços, ou seja, o indivíduo ele não consegue erguer os dois braços, né, o movimento dos dedos também fica comprometido. Problemas de fala, então ele não consegue falar claramente ou então entender o que os outros estão falando. E um outro sinal é a fraqueza nas pernas, que pode ser em uma perna ou nas duas pernas. Então, a pessoa ela não consegue se manter de pé sozinha. Existe hoje, né, foi desenvolvido uma escala, né, de avaliação quando se suspeita de que o indivíduo está tendo um acidente vascular encefálico, que é a escala de Cincinnati. Essa escala, ela usa o mnemônico SAMU, né, porque cada letrinha, né, está relacionado a uma avaliação que é feita no indivíduo. Então, o S é de sorria, onde você vai pedir para o indivíduo dar um sorriso. Se quando ele tentar dar esse sorriso, a boca ficar torta, né, com aquela expressão de boca caída, esse é um sinal de que ele pode estar tendo um acidente vascular encefálico. O A de abrace, então você pede para a pessoa elevar os braços como se fosse abraçar você. Então, é visível, né, essa perda da força muscular, geralmente do lado que está comprometido, né, onde está ocorrendo a hemiplegia. O M de música, né, que você pode tanto pedir para o indivíduo cantar ou para ele repetir uma frase como se fosse uma música, e aí você vai identificar a dificuldade na fala. Então, se você identifica algum desses sinais, vai para a letra U, que é urgente, que é ligar para o serviço móvel de urgência, né, que é ligar para o 92. Então, assim, é importante que, né, até aí, nessa imagem, tem haja rápido, tempo perdido é cérebro perdido. E realmente é. Então, quanto mais rápido, melhor.
Esse aqui é um protocolozinho, né, de identificação rápida de sinais e sintomas do acidente vascular cerebral, que é usado no Hospital Sírio-Libanês. Então, tem aí os sinais de alerta, que são aqueles mesmos, né? Então, sorria, levante os 2 braços, diga-lhe uma frase simples. Então, pergunta para o indivíduo se ele tem formigamento de um lado do corpo, se tem dor de cabeça, se tem tontura, se tem alteração visual. Então, todos esses sinais, eles acabam se tornando sinais de alerta para o acidente vascular cerebral. Existem algumas escalas que são utilizadas para avaliar, né, o paciente que já está acometido por um acidente vascular encefálico. Uma das escalas, né, a gente vai falar especificamente sobre elas, né, algumas delas, as principais. E uma das principais é a escala de Coma de Glasgow, que é a escala usada para avaliar o nível de consciência do indivíduo. A outra é a LAPSE, a Cincinnati, que a gente falou agora há pouco, a FAST e a NIHSS, que são escalas internacionais, né? A escala de Coma de Glasgow, ela vai avaliar o nível de consciência do indivíduo. Então, ela foi desenvolvida há muitos anos atrás, porém em 2018 ela sofreu uma atualização, onde foi incluído a reação pupilar como uma resposta importante para comprometimento neurológico. Então, antes de 2018, eram avaliados apenas os parâmetros de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Você fazia a somatória, né, e dava a pontuação total. Só que agora foi incluída a reação pupilar, onde você vai subtrair a pontuação dessa reação pupilar do total das respostas anteriores. Então, com relação à abertura ocular, o indivíduo ele vai receber uma pontuação 4 se essa abertura for espontânea, 3 se ela for a voz, 2 se ela for a dor e 1 se ela estiver ausente, se ele não tiver abertura ocular. A resposta verbal, se tiver orientada, recebe uma pontuação 5, se tiver confusa, 4, se tiver inapropriada, né, para aquilo que você está falando, 3, se apenas emite sons incompreensíveis, 2, se tiver ausente, 1. A resposta motora, se ele responde ao seu comando verbal, por exemplo, você pede, seu José, aperte a minha mão, ou então levante seu braço direito, né? Mexa seu pé esquerdo. Então, se ele responde a esse comando verbal, ele recebe 6. Se ele consegue localizar a dor, 5. Se ele faz retirada a dor, 4. Se ele faz a movimentação de decorticação, que é uma flexão dos membros, né? Uma flexão anormal dos membros, ele vai receber nota 3. Se ele faz descerebração, que é a hiperextensão anormal de membros, ele vai receber 2. E se ele não tiver nenhuma resposta motora, ele vai receber 1. Então, vamos supor que o nosso indivíduo está com uma resposta, uma abertura ocular espontânea, então ele vai receber 4, uma resposta verbal orientada de 5 e uma resposta motora onde ele obedece ao meu comando verbal. Então, ele vai ter 4 mais 5 mais 6, que vai ser igual a 15. Então, até aí é somatória. Aí eu vou avaliar a reação pupilar. Se ele tem as 2 pupilas fotorreagentes, ou seja, reagentes à luz, a pontuação dele vai ser 0. Se ele tem uma pupila não fotorreagente, ou seja, só uma pupila reage à luz, ele vai ganhar 1. Se as 2 pupilas não reagem à luz, ele ganha a pontuação 2.
Então, vamos supor que o nosso indivíduo aí do exemplo, ele está com apenas uma pupila reagindo à luz. Então, ele tem uma pupila não fotorreagente. Então, eu vou dar a pontuação 1. Ele tinha recebido 15 da somatória dos outros 3 parâmetros, menos o 1 da avaliação da pupila, ele vai ter uma pontuação total de 14. Essa escala é a LAPS, né? É uma escala onde é feita primeiro uma triagem neurológica, onde são feitas algumas perguntas, né, e algumas observações para poder saber se precisa ser aplicada a escala de LAPS. Então, nessa triagem neurológica, né, você vai perguntar, observar se tem alteração da fala, alteração na marcha, perda de força de um do lado do corpo, formigamento, dor de cabeça, alteração de visão ou vertigem. Se o paciente ou o acompanhante responder que sim para qualquer um desses critérios acima, aí é aplicada a escala de LAPS, que aí vai ser avaliado a idade do paciente, se teve história prévia de convulsão ou epilepsia, qual foi o tempo de início dos sintomas, se o paciente deambulava normalmente antes do evento e vai ser feita a verificação da glicemia capilar. A escala de Cincinnati, né, que é a escala de avaliação pré-hospitalar, que vai avaliar a possibilidade do indivíduo estar tendo, né, um acidente vascular cerebral encefálico, né, ou encefálico. E aí embaixo a escala FAST, que também FAST é um mnemônico, né, onde o F é de face, que é a observação da paralisia facial. O ARM é de membros, então está relacionado à fraqueza dos braços. O speech está relacionado à fala, que é a dificuldade para falar. E o time, que é o horário do início dos sintomas. Então, são fatores que são avaliados quando o indivíduo ele apresenta os sinais e os sintomas. Então, esse aqui é uma imagem de um protocolo, né, de atendimento do SAMU para um paciente que é suspeita, né, de estar tendo um acidente vascular cerebral. Então, esses protocolos, né, de avaliação pré-hospitalar, eles vão mudar, né, podem mudar de acordo com a região, de acordo com o país. Esse aqui é só um exemplo, né, que eu estou trazendo para vocês. Essa é uma outra escala, que é uma escala de AVC, né? Então, ela é aplicada quando o indivíduo ele já foi diagnosticado com o acidente vascular cerebral. Então, você vai avaliar se ele teve comprometimentos, né? E como é que está o grau de comprometimento dele em relação a nível de consciência, a orientação, a resposta a comandos, a movimentação dos olhos e ao campo visual. Existem alguns locais que trabalham com o código AVC, né? Então, esse código AVC ele foi criado para se ter um sincronismo de ação dos diversos setores, né, que envolvem o atendimento ao paciente portador de acidente vascular cerebral. Então, vai envolver desde o atendimento pré-hospitalar, que é o serviço de urgência móvel, até o pronto atendimento, centro de diagnóstico, UTI neurológica, se a instituição tiver, unidade semi-intensiva, unidade de internação e o centro de reabilitação. Então, é uma forma de organização de atendimento integrado para o paciente que tem o acidente vascular cerebral. O que é importante, né, na avaliação inicial de um acidente que tem um paciente que tem acidente vascular encefálico?
É importante que seja feita uma anamnese direcionada, né? Então, procurar levantar qual foi o horário do início dos sintomas, se tem história de crise convulsiva, se teve algum trauma, se está com alguma infecção, se faz uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Uma outra coisa importante é o exame neurológico através daquelas escalas que nós falamos anteriormente, e é importante que esse paciente ele passe pela avaliação do especialista, que aí pode ser o neurologista clínico ou o neurocirúrgico. É importante que seja monitorada a oximetria de pulso desse paciente, né, para a gente identificar como é que está a absorção de oxigênio dele, a mensuração da temperatura, a avaliação da coluna cervical em casos de trauma ou de rigidez de nuca, a ausculta das carótidas e a observação das jugulares, né, porque nós vimos que são duas principais artérias, né, que podem, grandes artérias onde pode haver a obstrução. A ausculta pulmonar e avaliação do padrão respiratório, a ausculta e palpação abdominal, a avaliação de pulso e a verificação da presença de edema tanto em membros inferiores como em membros superiores. É importante que esse paciente ele passe por um atendimento multiprofissional, então que ele tenha avaliação do especialista, né, que é o neurologista. É importante fazer o tratamento dos sintomas, então se ele está tendo febre, né, medicar para febre, vômito, cefaleia, então fazer as medicações sintomáticas, tratar os distúrbios hidroeletrolíticos que podem acontecer e os distúrbios metabólicos. É importante que seja feito tanto fisioterapia motora como respiratória nesse paciente, né? Principalmente fisioterapia motora, porque ele normalmente fica, né, por causa da plegia, né, ou da hemiplegia com o lado do corpo comprometido. Fazer profilaxia, né, ou seja, prevenção para TVP, que é a trombose venosa profunda. Manter um jejum, né, de dieta por via oral, até que seja avaliação pelo fonoaudiólogo, né, que seja feito o teste de deglutição, porque a gente tem que pensar que o paciente que é vítima, né, do acidente vascular encefálico, ele vai ficar com um comprometimento facial, e isso pode comprometer a deglutição. Então, se eu oferto dieta via oral para esse paciente, antes dele passar por um teste de deglutição, eu posso favorecer a ocorrência de broncoaspiração desse paciente, tá? É importante fazer manutenção da oxigenação adequada, né, nos casos de acidente vascular cerebral isquêmico. É importante a gente saber que as causas de hipóxia em pacientes com acidente vascular encefálico, né, o que é essa hipóxia? É justamente essa diminuição da oxigenação cerebral. Pode ser causada por obstrução parcial das vias aéreas, pode ser relacionada a um edema agudo de pulmão, a pneumonia ou a hipoventilação. Em alguns casos, né, quando esse paciente é feita a avaliação desse paciente pela escala de coma de Glasgow, por exemplo, e ele apresenta uma pontuação total menor que 8, ou então é conhecido que ele tem um comprometimento de tronco cerebral, esse paciente ele passa pela intubação orotraqueal. Então, ele vai passar a respirar, né, receber suporte ventilatório com o ventilador mecânico. E sempre que a saturação do meu paciente estiver menor que 92%, ou então que a diminuição da quantidade de oxigênio no sangue for confirmada através da análise da gasometria da artéria, né, do sangue colhido da artéria, é importante ofertar oxigênio suplementar para esse paciente.
Algumas complicações, né, do que podem acontecer do acidente vascular encefálico é o infarto e as arritmias cardíacas. Então, por isso é importante também fazer a monitorização cardíaca com eletrocardiograma nas primeiras 24 horas do acidente vascular encefálico. Se houver arritmia, tem que ser feito o tratamento dessas arritmias e tem que ser feita a monitorização contínua de pressão arterial. Se ocorrer, né, às vezes quando ocorre um aumento da pressão arterial na fase aguda do acidente vascular encefálico isquêmico, isso pode indicar que esteja ocorrendo um ataque isquêmico transitório, que é aquela outra situação que nós conversamos anteriormente, que é uma situação transitória irreversível. No caso do paciente, por exemplo, está grave, né, está com uma instabilidade hemodinâmica, né, então não está conseguindo manter frequência cardíaca, pressão arterial média, ou então está fazendo uso de drogas vasoativas, é importante fazer a monitorização da pressão arterial de forma invasiva, né, colocando um catéter diretamente na artéria do paciente. E não aquela monitorização de pressão arterial não invasiva. Bom, o tratamento ele vai estar muito relacionado, né, ele é muito específico, eu coloquei aqui para vocês em relação à função das medicações, né, mas a título de conhecimento, porque quem vai prescrever essas medicações é o médico, de acordo com a fase do acidente vascular encefálico e o tipo do acidente vascular, se é isquêmico ou hemorrágico, e nós ficamos com a responsabilidade de realizar, né, essas medicações. Aqui é um fluxograma, né, de atendimento do acidente vascular cerebral. Então, do momento que ele chega até o serviço de emergência, quando ele passa pela sala de urgência, os exames que têm que ser feitos, né, a confirmação do diagnóstico e o tratamento. E é isso, né? Então, nesse primeiro momento, a gente conversou sobre o acidente vascular cerebral, isquêmico e hemorrágico. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem mandar as perguntas e aí a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês, tá bom?